Bom, dizer bom dia hoje é apenas por educação, porque, evidentemente, para nós da direita, que temos o nosso presidente Bolsonaro como o nosso líder, não é nada bom saber que ele foi condenado ontem a 27 anos e 3 meses por um tribunal de exceção. E olhe que quem usou esse termo foi o próprio ministro Luiz Fux, na defesa que ele fez ontem da democracia e do Estado de Direito, quando proferiu seu voto. Enfim, de qualquer jeito, claro, estamos tristes, porém não é nada que a gente já não esperasse. Afinal de contas, essa trama, essa armação está sendo urdida há muitos e muitos anos, muito antes do Cachaça chegar à presidência. E a gente sabia qual seria o final, porque o enredo já estava aí posto para que todo mundo pudesse ver, né? Todo mundo sabia como terminaria, infelizmente, o julgamento de Bolsonaro. Se bem que julgamento não é o termo correto para isso. O que aconteceu ontem foi um linchamento moral da imagem pública do presidente Bolsonaro. Só que eles vão tentar equiparar, né? Esse julgamento é justamente para isso, para tentar equiparar o cachaceiro que está sentado na presidência da República com o presidente Bolsonaro, para que eles tenham argumentos para as suas claques que Bolsonaro também foi preso. Ah, Lula não foi preso? Bolsonaro também foi. Só que existe uma diferença gritante e todo mundo sabe, até os esquerdistas e os próprios ministros que votaram contra Bolsonaro sabem do que de fato aconteceu. Não houve golpe de Estado nenhum, isso é mais do que evidente até para uma criança de 5 anos. Mas essa narrativa foi a narrativa utilizada por eles para colocar o presidente Bolsonaro atrás das grades. Aonde ele vai cumprir prisão, não sei. Eu apostaria numa prisão domiciliar. Mas evidentemente que como você está lidando com pessoas malévolas, com pessoas ruins, tudo pode acontecer, né? Mas a gente espera que ele vá para casa no mínimo. Bom, evidentemente que ontem mesmo nós já vimos as reações do governo americano dizendo que isso não vai ficar assim. Provavelmente, talvez até hoje, quem sabe, nós possamos ver aí novas sanções para autoridades brasileiras do tipo perda de visto e quem sabe até ou hoje ou na semana que vem nós possamos ver também uma Magnitsky aí para a esposa do ministro, para o escritório do ministro e para aquela holding disfarçada de Instituto Lex que controla as transações imobiliárias do ministro Alexandre de Moraes, que por falar nisso, esse ano comprou muitos imóveis, né? Só em Campos do Jordão, 2 coberturas, cada uma valendo 4 milhões pagas à vista. E agora esse mês, ficamos sabendo que há 15 dias atrás, o ministro comprou uma mansão no Lago Sul de 725 metros quadrados por 12 milhões pagos à vista também. Amigo, não sabia que 46 mil reais de salário pudesse render tanto, né? Óbvio que isso é ironia. Então, assim, se as vias legais dentro do Brasil para institucionalmente dar uma resposta a essas arbitrariedades e à ditadura da toga, se aqui no Brasil essas vias estão obstruídas, as vias americanas estão livres, leves e soltas. E eu acredito piamente sim que, infelizmente, o Brasil vai sofrer mais ainda com retaliações na área econômica, porque temos um governo corrupto, um governo perdulário e um governo que não se importa com o povo, apenas com o poder. Porque se ele se importasse, estaria tentando negociar lá com os Estados Unidos nas bases que os americanos querem e não do jeito que o governo brasileiro, ou melhor, o desgoverno brasileiro pretende. Enfim, é um absurdo o que aconteceu com o presidente Bolsonaro ontem, um homem probo, um homem honesto, que nunca roubou nem nunca deixou roubar e foi ontem acusado de golpe de Estado. Claro, não tinha nenhum escândalo de corrupção, não tinha nada que maculasse
a passagem do presidente Bolsonaro pela presidência da República, então eles tinham que inventar alguma coisa para tirar Bolsonaro do meio político, né, do jogo político. A primeira foi torná-lo inelegível por duas coisas que não fazem o menor sentido, né? Que era conversar com o embaixador, que é uma prerrogativa do presidente, e abuso de poder econômico, sendo que o presidente, naquele dia, no 7 de setembro, subiu num trio elétrico pago pelo Malafaia, ou seja, não teve nenhum abuso de poder econômico. Enfim, são apenas narrativas para tentar, que tiraram, por enquanto, o presidente Bolsonaro do jogo, mas a gente sabe que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, muita Magnitsky ainda para ser aplicada e muitas outras sanções e pressões econômicas, políticas dos Estados Unidos para cima do Brasil. Em relação à pressão militar, sinceramente, não acho que isso vá acontecer. O que pode acontecer nessa seara é proibir a venda de equipamento bélico para o Brasil. Acabamos de comprar 12 helicópteros que ainda não foram entregues. Acabamos de comprar uma série de mísseis Javelin, que são mísseis antitanque e antiaéreos, que também não foram entregues. Então, acho que eles podem embargar essas vendas. Acho que eles já começaram a não mais participar de exercícios militares aqui conosco. E, obviamente, isso influi bastante nas Forças Armadas, que bovinamente, caninamente, aceitaram tudo isso que está acontecendo contra um capitão do Exército, mais ainda contra generais super honrados, como é o general Heleno e o general Braga Neto, muito queridos pela tropa. E o Exército entregou de bandeja a cabeça deles para os algozes. Enfim, meus amigos, é isso. É um dia triste, mas não vamos baixar a cabeça. Jamais. Bolsonaro é uma ideia. Ideia não morre. E evidentemente que nós vamos levar a bandeira do presidente para onde a gente for. E se ele não pode falar, 70 milhões de pessoas falarão por ele, ou mais. E aí eu quero ver se a ditadura de fato vai conseguir calar tantas vozes. E aqui eu deixo o meu carinho, o meu recado para o presidente Bolsonaro. Presidente, estamos com o senhor, fique tranquilo, essa tempestade vai passar. O senhor em breve será inocentado de todos esses pseudocrimes que são imputados ao senhor e a gente verá mais uma vez o senhor sentado naquela cadeira de presidente. Parece loucura falar isso agora, mas o mundo dá voltas e o Brasil mais ainda.